paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós damos início a mais uma live, mais uma gravação também a respeito da Escola Bíblica Dominical, amanhã deste dia. Sejam todos bem-vindos, vocês que comparecem aqui para estar assistindo este vídeo. Nós estaremos falando sobre a lição de número 3, que vai falar sobre o tema O Pai enviou o Filho. Se você quiser, faça seu comentário. Se você quiser, faça seu pedido de oração, tá? Na medida do possível nós vamos respondê-los quando a gente tiver algum esclarecimento para passar para vocês, tá bom? E agora na aula também podemos estar tirando dúvidas, caso vocês tenham dúvida também, tá bom? Esse mesmo vídeo que é publicado no Facebook, nós também republicamos ele no canal do YouTube, que é o canal Entendimento da Bíblia. Caso você queira nos seguir neste canal, que é o canal Entendimento da Bíblia, você vai ver também outros vídeos lá de Escola Bíblica Dominical, né, e outros vídeos de estudos, e também os vídeos que nós postamos dos cultos que nós realizamos nas quartas-feiras. A partir das 19h30, todos vocês são convidados para assistir e para comparecer também aqui, para juntamente louvarmos, adorarmos ao Senhor e também aprendermos a sua palavra. Então nós vamos fazer uma oração neste momento para nós darmos início, né, neste ensino da palavra do Senhor. Eu convido a minha esposa, Adriele, para estar fazendo aqui a oração. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor meu Deus, por tudo que és, pelas maravilhas, Senhor, que também tem feito em nossas vidas, por cada um, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra nesta manhã, neste dia, seja tarde, à noite, que o Senhor possa falar com cada coração, com cada vida, Senhor, porque todos nós precisamos de nos aproximar dia após dia do Senhor. Por isso, que o Teu Espírito Santo seja o professor das nossas vidas, guiando a cada dia os nossos passos. Fala, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Eu estava me lembrando agora que muitas vezes a gente não nos apresenta, né? Me chamo Leonardo, está comigo a minha esposa Adriele, e nós estamos aqui para podermos aprender um pouco da palavra e podemos também falarmos do amor de Jesus, né, para as pessoas. Esse vídeo e também o canal tem esse intuito, né? Pregação da palavra de Deus, a pregação do conhecimento da verdade de Deus através dos ensinos bíblicos, e para que seja levada a palavra do Senhor, né? A princípio nós estamos na igreja Sementes da Fé em Cristo, tá? E nós vamos estar cada dia mais evoluindo com os nossos vídeos, tá bom? E cada dia que você sentir de nos colocar um comentário, né, fazer o seu pedido de oração, nós estaremos colocando em oração aquilo que você colocar e estaremos respondendo, tá bom? Na medida do possível. Então nós estamos na lição de número 3, que fala O Pai enviou o Filho. Essa lição é uma lição da CPAD, nós estamos na lição de número 3 e o textuário da lição diz o seguinte: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Está em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 9. A verdade prática nos diz o seguinte: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A leitura bíblica em classe, vou pedir para minha esposa fazer a leitura, caso você queira também acompanhar na sua Bíblia, está registrado em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, os versículos 16 e 17. Depois nós vamos para 1 João, capítulo de número 4, versículos do número 9 e 10. E depois nós vamos para Gálatas, capítulo de número 4, versículos 4 ao versículo 6, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tá bom? 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Então, com esses versículos, nós já começamos a entender aqui o ministério de Jesus, o Filho. Tá? O Pai enviou o Filho. Como nós falamos nas lições anteriores, cada um teve a sua missão, né? Nós falamos sobre a trindade desta lição, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, cada um tem a sua missão como pessoa, tá? É interessante nós frisarmos a palavra pessoa, por quê? Porque Deus é único. Ele é único em essência, em graça, um único Senhor. A palavra de Deus também nos confirma isso. Todavia, são três pessoas distintas e cada um tem a sua missão, cada um tem suas particularidades e precisamos explicar essas particularidades para os irmãos. Muito bem, então aqui nós vamos falar sobre o envio do Filho nessa lição. Como nós vemos alguns versículos já bem explanados, né? Todos eles tiveram um determinado propósito de cumprimento para poder, no final de todas as coisas, haver esta redenção, a salvação das pessoas, a vida eterna para os seres humanos, para nós, para a igreja, para os crentes, os cristãos, enfim. Né? Esse é o objetivo, o propósito da parte de Deus. Cremos nós, né, que assim, esse é o objetivo do nosso Deus. E para passar por tudo isso, havia a necessidade de cada um cumprir a sua missão, e que nós sabemos muito bem que a missão do nosso Senhor Jesus foi chegar até a cruz do Calvário. Agora, isso também nos traz o que, irmãos? Nos traz garantias. Quais são as garantias que nós temos? Nós vamos aprender nessa lição. Garantia, né, direitos, sendo que filhos de Deus, como já foi falado nos próprios versículos, né? Então nós temos uma certa garantia. Deus nos garante através do envio do seu Filho garantias para sermos verdadeiramente filhos de Deus, recebermos promessas que até anteriormente nós não teríamos essas promessas, mas Jesus resgatou essas promessas para que nós venhamos ser beneficiados por elas. Muito bem, no comentário aqui, na introdução, melhor dizendo, diz assim: ó, no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Então, olha o entendimento dessa missão aqui. Então, quem que envia? O Pai. Missão do Pai, enviar. Quem que ele envia? O Filho. Então, o Filho tinha outra missão. A missão, após ser enviado pelo Pai, fazer algo, e que nós vamos discorrer aqui. Muito bem. Então, ele envia o Filho. O Pai, ele envia o Filho para salvar o mundo. O objetivo do Mestre, do Senhor Jesus, era salvar o mundo, salvar a humanidade. Essa verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Houve uma completude nessas missões, né? Tudo que Deus faz é completo. Havia esta necessidade e por isso Jesus foi enviado para poder fazer esta missão ser cumprida, e também que continuamente estamos debaixo da tua graça, né? Que nós vamos entender também o que é essa graça tão maravilhosa que nós recebemos da parte de Deus. Tópico 1, o envio do Filho e o amor do Pai. Eu vou pedir para a minha esposa fazer essa leitura do primeiro tópico, que é o subtópico 1, o amor incondicional do Pai.
O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração de amor de Deus ao mundo. O verbo grego para este amor é agapao e o substantivo é ágape. Expressam a natureza essencial de Deus e a busca pelo bem-estar de todos. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito, para seres completamente indignos. Ensina que o amor de Deus não foi por mérito humano. Ele amou o mundo, rebelde e perdido, e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Muito bem, irmãos. Nosso Senhor Jesus, Marcial. A paz do Senhor, Marcelo, seja bem-vindo. Então, irmãos, como minha esposa acabou de ler, o amor, que é uma palavra que traduz tudo aquilo que Jesus fez por nós, tá? Porque Jesus, irmãos, na verdade, ele cumpre a missão daquilo que foi lhe concedido, né? Que foi o envio para poder salvar a humanidade. Para poder fazer todo esse objetivo ser cumprido, não tem outra palavra, a melhor definição de ser realizada, de ser colocada para nós, é a palavra amor, né? É a missão que ele teve, né? Essa função de amor. E o amor que ele transmite a nós é o amor ágape. O amor ágape significa amor incondicional. Não há nenhuma pessoa, nenhum ser humano dotado desse tipo de amor. Por que que nós não temos esse tipo de amor? Porque o amor ágape é dar a vida pela humanidade para que todos venhamos ser salvos. E ainda que qualquer um de nós morramos por alguém ou pela humanidade, como o próprio Mestre morreu, nós não conseguiríamos fazer isso. Por quê? Porque todos somos pecadores, ou seja, a palavra de Deus declara que nós surgimos do próprio pecado. Qual que é o pecado que nós temos? O pecado original de Adão e Eva. Esse que é o pecado que eu estou falando. Nós temos outros pecados, muitos, irmãos, mas outros pecados que eu estou querendo dizer no sentido de nós transgredirmos as coisas que Deus colocou na sua palavra, nós descumprirmos os seus mandamentos, nós deixarmos de servi-lo e muitas outras coisas mais. Mas o pecado original que veio de Adão é como se fosse algo que vem contaminado desde a raiz da humanidade. E este pecado teria que ser de alguma forma retirado para nos darmos a oportunidade de salvação. E quem poderia fazer esse resgate? Alguém puro. Lembra que no Antigo Testamento, desde o começo das Escrituras, é usado os sacrifícios de animais. E você vai perceber que os animais que são sacrificados são animais sem manchas. Ou seja, a mancha representava a impureza ou pecado. E por isso eram levados e designados esses animais para poderem serem oferecidos como sacrifício pela humanidade. Mas Jesus, ele foi o sacrifício sem mancha também, porém não foi um animal, mas foi um ser humano, e sim o próprio Filho de Deus que foi sacrificado, não havendo mais a necessidade de alguém fazer algum tipo de cumprimento de sacrifício. Por isso que nós não podemos oferecer o sacrifício ágape, até mesmo porque Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós não, nós fomos gerados, irmãos, de uma geração de homem e mulher, tá bom? E o próprio Jesus não, ele foi feito o que? Vamos dizer assim, foi emprestado o ventre de Maria para que ele pudesse vir ao mundo, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, uma forma diferente. Então, Jesus era puro, desde o seu nascimento. Ele poderia cumprir, mas havia um obstáculo, ele tinha que cumprir a lei, porque ainda estava sob a égide da lei, até o momento da crucificação. E para isso foi necessário ele passar por todo o processo, que a humanidade também passou, mas não conseguiu. O que é? Cumprir a lei, os mandamentos. Ele cumpre todos os mandamentos. Isso sim é um verdadeiro amor ágape, que nenhum de nós poderíamos. Além de ele ser um amor que teria que cumprir toda a lei, era um amor puro.
um amor que não surgiu de uma raiz de Adão contaminada, mas ele veio concebido pelo Espírito Santo. Então ele foi o único, o verdadeiro sacrifício necessário para a nossa redenção. Vamos ler aqui, por exemplo, irmãos, o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz-nos assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Nós consideramos o texto ápice, porque a Bíblia ela está em torno tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, da pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Estou vendo aqui o irmão Cleiton Silva, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe Cleiton, meu cunhado, tá? Em nome de Jesus. E então, o que nós entendemos aqui, irmãos? Nós entendemos que foi necessária a entrega do Filho. Às vezes pode perceber alguém que Deus Pai, ele fez esse sacrifício não tendo nenhum sentimento pelo seu Filho. Pode ser que alguém imagine essa possibilidade, vamos dizer assim, né? Mas não é verdade. Na verdade, aquilo que muitas vezes Deus estava observando é que o pecado da humanidade, ele estava cheirando um odor ruim, um mau cheiro, estava sendo exalado o pecado da humanidade às narinas de Deus, e Deus se sentia incomodado com isso. E ele tinha que fazer isso, porque era necessário efetuar-se o sacrifício do seu filho, oferecer o seu filho único filho, unigênito, para poder morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. Então a gente vê que esse filho unigênito, né, é a maior demonstração de amor de Deus para com o que? O mundo, o verbo, né? Ele se transforma em carne, Jesus, ele se transforma em carne, e esse amor ágape, né, que ele expressa que a natureza essencial de Deus sobre nós, sobre a humanidade, a busca do bem-estar de todos, está registrado em Romanos 15:2, né? Vamos ler também agora 1 João, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em algumas traduções, Deus é caridade. Muito bem, aquele que não ama não conhece a Deus. Agora nós, irmãos, somos como o amor de Deus? Nós temos o amor de Deus? Temos o amor de Deus, mas não somos amor. Porque a palavra de Deus fala que Deus é amor e nós não somos amor. Por quê? Porque muitas vezes nós nos corrompemos, porque nós pecamos diante da face de Deus. Mas Deus, ele não se corrompe, por isso que ele é amor. E nós temos esse amor, esse dom, vamos dizer assim, amor como dom também. Nós temos o dom do amor, por quê? Porque é compartilhado, é um atributo de Deus compartilhável ao ser humano. Então o homem tem a condição de amar, mas não o amor ágape. É o amor muitas vezes fraternal, o amor de irmão, né? O amor de poder proteger alguém, o amor, e tem um amor que é o chamado amor eros, que é o amor de paixão, de um esposo por uma esposa, de um casal, né? É o amor ágape também. Esse é um tipo de amor. São 3 ou 4 tipos de amor, né? Que é o fileu, que é o ágape, né? O eros. Então são alguns tipos de amor que, traduzidos para o português, são as formas de expressar o sentimento por pessoas. Nós podemos expressar, por exemplo, o amor fileu, né? O amor eros, mas o amor ágape de maneira nenhuma nós podemos expressar por alguém, porque nós não conseguimos, por mais que alguém, como falei, dê a sua vida, não conseguirá fazer com que as pessoas sejam salvas por causa dessa atitude, tá? E o único que fez foi Jesus Cristo. Muito bem, então conforme usado acerca de Deus, manifesta que é interesse profundo de um ser perfeito, para nós seres completamente indignos. Nós somos indignos. Até então nós éramos indignos porque nós havíamos pecado contra Deus. Mas a partir do encontro que nós temos para com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, Ele nos dignifica. Isso não quer dizer que nós não venhamos continuar sendo indignos.
nós somos dignos por causa do sangue de Jesus que nos purificou. Tá bom? Então nós temos que ensinar que o amor de Deus ele não foi motivado por mérito humano, não foi porque eu ou você somos o quê? Boas pessoas, por causa da nossa conduta, por causa do nosso caráter, ainda que após a nossa conversão nós venhamos ter mudado a nossa condição de comportamento, de caráter e etc., ainda assim não é mérito humano, não é mérito nosso nós termos alcançado a salvação. A salvação ela é alcançada pela graça infinita e misericórdia de Deus. Tá? Então, por isso que Jesus veio, irmãos. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, como foi lido em João 3, 16 e também o 17. Tá? Então esse amor, ele alcança toda a humanidade. Vamos para o tópico de número 2, a iniciativa soberana de Deus. Né? Minha esposa quiser fazer um comentário. Subtópico 2, tá? Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo, até mesmo anterior à fundação do mundo. O Filho já estava destinado para a nossa salvação. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus, em sua soberania, misericórdia e compaixão. Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Muito bem, irmãos. Então a gente vê que essa iniciativa, ela não parte do ser humano, não parte de qualquer outro ser. Essa iniciativa é uma iniciativa soberana de Deus, esse envio. Então, desde a eternidade, desde os séculos dos séculos, vamos dizer assim, antes da queda do Éden, Deus ele já havia traçado o plano de redenção em Cristo. Gostaria que minha esposa visse essa passagem no livro dos Efésios, capítulo de número 1, os versículos 4 e o versículo 5. Né? Então, antes da fundação desse mundo, Jesus já estava preparado para poder assumir a sua missão, para poder trazer para nós que a salvação eterna. Efésios capítulo de número 1, né? Versículo 5 e versículos 4 e versículo 5 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tá vendo? Antes da fundação do mundo ele nos elegeu. Muito bem, continuamos aqui. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Muito bem, foi segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, aquilo que Deus planejou, o propósito maior, que era o quê? Que desde a fundação, antes da fundação do mundo, nós sejamos salvos. Esse plano já havia sido feito por Deus. Alguns acreditam que depois que aconteceu a queda, que aí Deus planejou a redenção. Não, não foi assim. Aqui está falando que antes da fundação do mundo, houve-se esse planejamento, vamos dizer assim, esse propósito que Deus traçou para a humanidade, tá bom? Então Deus, em sua soberania e seu amor mensurável, ele tornou uma iniciativa de enviar o Salvador. Ele cumpre esse eterno propósito de redenção. Então nós recebemos a redenção. Efésios 1, verso 9. Né? Vamos ler aqui também, irmãos, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 18, que diz assim:
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Muito bem, irmãos. A prata e ouro, ou qualquer outro objeto material, não teria condições de fazer esse pagamento. A pessoa mais rica que tiver no mundo, nem se juntar todas as riquezas do mundo, não seria possível ser pago com essas riquezas a nossa salvação. Olha só que coisa interessante. E muitas pessoas às vezes querem perder o tempo da sua vida em busca de dinheiro, em busca de fama, de glória. Então a palavra de Deus nos ensina que não é isso que vai trazer para nós a salvação. Foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, irmãos, é o maior de todos os preços, de todos os valores que existem. Pode ser na terra, pode ser no céu, em todo lugar. Não vai ter valor maior que Jesus. O sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, ele vale muito. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que essa pessoa que parte desta terra, infelizmente, algumas pessoas, vamos dizer assim, né? Na melhor colocação, algumas pessoas que partem dessa terra e percam a sua salvação, ela terá uma eternidade sem Deus. Em um pequeno momento nessa eternidade sem Deus, ela vai lembrar muitas vezes de todas as riquezas materiais que teve e que muitas vezes deixou de colocar o tempo da sua vida para estar com Deus. E isso não vai valer a pena. Todas as riquezas que ela obteve, não vai valer a pena, porque a alma dela vale muito mais. A palavra de Deus nos fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, olha só que amor que Deus, o Pai, trouxe através do seu Filho Jesus para nos salvar. Amém? Vamos para o tópico de número 3, né? Subtópico de número 3 aqui, do tópico 1, na verdade, o envio do Filho e a Trindade. Vou pedir para minha esposa dar continuidade na leitura. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do Verbo, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus, em seu amor soberano. O Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa adoção não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Em dinâmica, revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Amém, irmãos. Então, nós entendemos que no meio de todo este propósito, existe as três pessoas, tá? Tudo bem que Jesus, ele que foi na cruz do Calvário e morreu por nós, mas em todo esse cenário existem as três pessoas, o envio do Pai e o agir do Espírito Santo também de Deus na nossa vida. Foi necessário as três pessoas para que venhamos receber a completa redenção. Então, o envio do Filho e a Trindade. O que nós vamos entender, né, em relação a esse tópico, né? A missão dele era a missão de Deus Pai, era enviar o seu Filho. Tá? O que acontece aqui? Ele envia uma ideia graciosa, né? Que aqui é um presente gracioso de Deus. Algo que Deus ele deu pela humanidade. Né? Ele entregou o seu Filho. Né? E o seu Filho, ele também decide ser sacrificado como oferta, né? Se transformou em pecado, em maldição. O profeta Isaías fala assim também,
porque ele foi transformado em um maldito, né? A pessoa que ia para o madeiro ou a cruz era considerada uma pessoa maldita. Ele se fez maldição para poder pagar os nossos pecados, tá? Então esse foi um presente que nenhum de nós temos condições de dar um presente tão maravilhoso como esse, que nós temos que dar muito valor nesse presente, que é a entrega de um filho que nos deu a eterna salvação, irmão. Ninguém tem essa condição, ninguém faria isso. Nenhum ser humano, nenhum ser, na verdade, faria isso. Eu estou falando ser humano, estou falando também desde anjos e demônios, todos os seres celestiais também não teria condição de fazer isso que Jesus fez. Então, um amor soberano que vem do Pai, ele oferece uma dádiva muito preciosa, né? Um filho único, né? Gerado, unigênito, né? Gerado, um único filho, para que nós não venhamos mais morrer, mas que nós venhamos viver. E esse viver, ele tem duplo sentido. O viver no sentido de ter o fôlego de vida e o viver como vida eterna. A vida eterna também tem esse sentido, esse viver. Tá? Vamos ler aqui João, capítulo de número 3, versículo 17. Na verdade nós lemos, né? 18 diz assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é necessário nós crermos, irmãos, no Filho unigênito de Deus. Nós cremos no seu sacrifício, tá bom? Então essa doação, ela na verdade ela não tem uma implicância de hierarquia da Trindade. Um é maior do que o outro. Não. Deus, o que você precisa entender é que Deus, ele é um único Deus em essência, mas são três pessoas distintas e cada um tem a sua missão. Por que não podemos também falar que existe uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo? Porque cada um vai querer seguir um único deles da sua maneira. E o ser humano existe muita vaidade. Deus sabe muito bem disso. E por isso que ele fez isso aí. Que a essência de Deus seja uma única essência. Mas que as três pessoas, elas se coexistem. E elas interagem. Elas têm um espírito de unidade entre si. E decidem realizar a missão gloriosa que é a missão da redenção para nós, a humanidade. Muito bem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, ele possui a mesma natureza divina. Vamos ter um registro aqui, João 1:1, João 10:30, João 14:26. Então, ela é uma observação de funções, uma observação funcional. Cada um tem uma função, ou costumo dizer missão, né? Que tem a sua função ou missão, que ela está relacionada ao quê? Ao completo plano de salvação, a maior proposta, que é a proposta da salvação. Cada um precisou fazer a sua missão, os seus objetivos, para que seja cumprido o propósito da salvação. Então tem o que? Uma harmonia e uma unidade dessas três pessoas. O que é uma unidade? Uma concordância das pessoas. Quando nós, igreja do Senhor Jesus, estamos em unidade, nós concordamos entre nós e Deus algum objetivo, alguma meta, e com o maior, que é o propósito de Deus. Agora, quando há alguma divergência de objetivos, de metas, aí já não é unidade. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por que muitas pessoas confundem acreditando que é somente uma pessoa? É porque na verdade eles concordam entre si, e por isso que eles não são uma pessoa, são três pessoas, mas que eles concordam entre si. Muito bem, vamos para o subtópico de número 2, que vai falar o Filho e a plenitude dos tempos. Minha esposa tem algum comentário? À vontade. Nós vamos para o subtópico 3.1, a preparação histórica e religiosa. Seja bem-vinda, irmã Isabel de Oliveira, minha mãe. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou
o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Muito bem, irmãos. Deus faz as coisas perfeitas. Nos tempos que Jesus veio na face da terra, todo o cenário corroborava para a vinda do Messias. Por quê? Porque o tempo em que Jesus veio era um tempo de densas trevas. As pessoas viviam pecando baldosamente, utilizavam de poder. Você vai ver, por exemplo, que o Império Romano ele tinha um poder humano, que era um poder muito forte, um poder de, vamos dizer assim, de avassalador, um poder que, na verdade, maltratava os cristãos. Você vai ver em alguns livros históricos que muitos cristãos eram lançados para os leões, muitos morreram, deram as suas vidas. Então era um momento de muita angústia. E também foi um momento propício para que as pessoas buscassem uma salvação, porque não tinha-se uma segurança, não se havia confiança. Hoje também nós não temos confiança, irmãos, na humanidade, nós não temos confiança no próximo. Muitas vezes as pessoas nos desapontam, mas nem por isso Deus fala para que nós venhamos odiar o próximo. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque o que vence não é a nossa chamada queda de braço do orgulho, da soberba contra o próximo, contra a humanidade. Não, mas o amor é o que vence. E isso veio demonstrado por Jesus Cristo. Porque a humanidade estava cheia de ódio, de orgulho, de soberba nos seus corações. E por isso que eu falo que eles estavam em densas trevas. E por isso veio a luz. Quem foi, quem é e sempre será, né? A luz. Jesus é a luz e veio para poder salvar. Muitos às vezes questionaram o ministério de Jesus acreditando que ele não era o Messias, mas ele cumpriu tudo aquilo que estava registrado nas Escrituras Sagradas até a sua consumação. Por isso nós acreditamos que Jesus sim é o Filho de Deus e o Messias ungido, enviado por Deus. Então na plenitude dos tempos, né, Gálatas 4:4, tinha que haver essa necessidade de tudo isso, todo esse processo esse cenário foi montado para realmente a vinda de Jesus. A maldade, o poder, né, o político de Roma. Roma também ele colabora de alguma forma, aqui como nós lemos nos textos, rotas comerciais contribuíram para a disseminação do Evangelho. Uma língua única, vamos dizer assim, não chega a ser uma língua única, né, mas o grego koiné foi uma língua a qual foi traduzido o Novo Testamento, que ajudou muito para que as pessoas pudessem ler e entender a palavra de Deus, porque existiam muitas línguas, né? Então era muito difícil uma pessoa de outra nacionalidade às vezes entender aquilo que está sendo escrito. Hoje, por exemplo, nós temos esse privilégio que todo país tem a Bíblia na tradução na sua língua. Temos essa facilidade, antigamente não era assim, né? Então, em relação à plenitude dos tempos, nós vamos ler aqui em Gálatas 4:4, que diz assim: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante nós citarmos esta palavra aqui, sob a lei, porque Deus enviou o seu Filho ainda na lei. Então, durante todo o percurso, todo o trajeto diante da face da terra, no ministério de Jesus, o que regia era a lei. E Jesus, como diz a própria palavra, ele não veio para descumpri-la, ele veio para cumpri-la. O período da graça, como muitos entendem como o período de dispensação da graça,
ele começa através do sacrifício na cruz do Calvário. Ali começa-se a dispensação da graça. A dispensação da graça não começa quando Jesus veio na face da terra, entenda isso, porque Jesus ele veio, ele ainda cumpriu a lei, ainda existia a chamada dispensação da lei, vamos dizer assim, depois que veio a dispensação da graça, após Jesus morrer e ao terceiro dia ressuscitar, aí sim existe a graça sobre as nossas vidas. Então nós entendemos aqui que a história, né, os tempos contribuíram para a vinda do Messias, né? A cultura grega, que fez com que tinha uma língua, como se fosse uma língua internacional, que muitos soubessem essa língua, traduzindo o Novo Testamento, né? No judaísmo, né, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, existia uma expectativa messiânica. Até os líderes religiosos do judaísmo estavam aguardando a vinda do Messias. E algumas que estavam aguardando pensavam, será que ele, será que não é? Uns tiveram dúvida, outros chegaram realmente aos pés de Jesus e se converteram a ele. Então foi um momento oportuno realmente para poder fazer com que Jesus cumprisse a sua missão. Subtópico número 2, né? Vamos ler aqui antes, né? Lucas 2. Lucas capítulo número 2, o versículo 25, né? 2, 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, elevou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Até aqui, nós entendemos que esse homem chamado Simeão, ele aguardava esse encontro, porque ele havia recebido esta revelação pelo Espírito Santo. De antes de morrer, ele teria visto Cristo o Senhor. Então essa expectativa de receber Jesus Cristo, o Senhor, ou o Messias, era grande essa expectativa em muitos judeus. Agora, aqueles que não queriam essa expectativa, na verdade, eram os fariseus, os escribas, pessoas religiosas da época, que infelizmente não deram lugar para o Espírito Santo trabalhar em seus corações e deixar a soberba, o orgulho e outras coisas mais tomarem conta dos seus corações por causa do poder. E infelizmente não se converteram. E Jesus muitas vezes ele repudiava a atitude desses escribas e fariseus na Bíblia Sagrada. Muito bem, vamos para o tópico 3, a trindade do plano da salvação. Minha esposa lê. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida, por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz, por meio de sua vida, sem pecado e morte sacrificial. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Amém, irmãos? Muito bem. Então a Trindade, ela, nesse plano de salvação, ela tem uma vontade do Pai de realizar o seu intento, que é enviar o seu Filho para cumprir o propósito, que é o propósito maior,
que é entregar o seu Filho pela humanidade. É interessante nós citarmos aqui a palavra vontade. A vontade do Pai era realmente entregar o seu Filho. É interessante nós citarmos também que o Filho também tinha a sua vontade. Por quê? No Getsemane, Jesus estava reunido com os seus discípulos e ele pedia para que os seus discípulos orassem com ele ao menos 1 hora. Mas um sono profundo, um sono pesado veio sobre os discípulos e os discípulos não puderam interceder ou orar com o Mestre naquele momento do Getsemane. Nós sabemos muito bem isso nos relatos dos evangelhos. Aí vieram os guardas, os romanos, para poder colocar a mão sobre Jesus. Antes um pouco de acontecer essa prisão, vamos dizer assim, de Jesus, ele tem um diálogo com o Pai e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus, ele morreu por vontade do Pai, mas ele também, ele completa em outro versículo, que ele decide dar a sua vida. Eu dou a minha vida. Ele dá a vida. Ele decidiu também entregar a sua vida. Ou seja, a concordância unânime, em unidade das duas pessoas aqui citadas, e também vamos colocar aqui a pessoa do Espírito Santo, em fazer esta missão de Jesus. Jesus com certeza houve dores, porque ele era homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele era homem nas suas vontades carnais, como eu e você somos, mas ele era 100% Deus. Por que Jesus não pegou? Porque também 100% ele era dirigido pelo Espírito Santo. E por isso ele não pecou. Ele tinha, vamos dizer assim, o apoio, o Espírito Santo, Deus, todos estavam em comum acordo para poder cumprir este real propósito. Glória a Deus por isso nós temos a nossa oportunidade de salvação. Então, a vontade do Pai realizada no Filho, ele veio para o mundo para cumprir a vontade do Pai, Jesus. Ele veio realmente, sabia que ia passar por tudo aquilo que passou. Está descrito aqui, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes Jesus, irmãos, ele não agrada algumas pessoas, porque Jesus não veio para cumprir a vontade do homem. Jesus não veio para poder entregar a chave de casa, a chave de carro. Jesus não veio para poder abrir as portas de emprego para você muitas vezes que está desempregado. Ainda que ele possa fazer, ele tem poder para fazer isso, sim, ele tem poder. Ele tem poder para nos curar, ele tem poder para fazer muitas coisas, mas esse não foi o real objetivo. Ele faz essas outras coisas pela sua bondade e sua infinita misericórdia. E nós não temos o direito de exigir dele nada disso, porque quem somos nós? Somos pó, nós somos criatura, ele é o Criador. Assim como a palavra de Deus nos coloca como o vaso e ele é o oleiro, estamos nas mãos dele. Ele faz aquilo que a sua obra está nas suas mãos, ele bem entender. Mas nós entendemos aqui também que ele deu a sua vida por nós. Não temos o direito de exigir nada de Deus por esse sacrifício. Ele teve essa vontade de se entregar por nós. Muito bem. Então essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha uma vida eterna. Por isso que nós temos que crer em Deus e no sacrifício de Jesus, para nós sermos salvos. Isso é fé. Nós não enxergamos a Deus com os nossos olhos, irmãos, mas nós cremos pela fé que Ele é Deus, que existe e é galardoador daquele que o busca. Então a obediência a Jesus, ela é perfeita, ele vai até a obediência de morte e morte de cruz. Outra coisa interessante que nós temos que citar aqui é que Jesus não veio para ser servido, irmãos. Ele veio para servir. Isso porque ele saiu de um lugar de plena glória. Ele era o Senhor em que os anjos o adoravam 24 horas. Então nós acreditamos que talvez, ele é o Senhor, ele não vai se curvar diante dos homens, diante da humanidade. Mas não, você vai ver essa expressão quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, ele vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala:
Não, Senhor, eu que tenho que lavar, eu não sou digno de você lavar, o Senhor lavar os meus pés. Pedro cita assim, dessa maneira mais ou menos. Mas ele fala, se você, Pedro, não deixar que eu lave os seus pés, tu não tens parte comigo no reino. O que ele quis dizer ali? Que aquele que é o maior no reino dos céus, ele serve todo mundo. O maior é o menor. Essa é vamos dizer assim, a matemática de Deus. Temos que servir aqui na face da terra para nós termos o nosso lugarzinho no céu. É assim, irmãos. Nós temos que servir as pessoas. Tem um ditado que fala, quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós temos que ser servos de Deus em todo o nosso tempo na face da terra, para sermos semelhante a Jesus Cristo. Muito bem, vamos para o tópico de número subtópico 3.2, né? A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é exclusivo, porque Ele é a revelação plena do Pai. É o único que pode satisfazer a justiça divina, mediante ao seu sacrifício no Calvário. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, e o Espírito Santo testifica do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Amém, muito bem. Então a salvação, ela só é dada a alguém por meio da crença, né? Da forma de acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas no mundo não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, acreditam na vinda de um Messias, e que infelizmente esse Messias que virá será o anticristo, porque ele vai fingir ser o Cristo, por isso que é denominado anticristo. Ele vai se opor a tudo aquilo que é Deus, e vai governar, vai ter o seu poder, vai ter o seu domínio, mas vai enganar todas as nações. Muitos serão enganados se não cumprirem com esta obediência à palavra de Deus e não acreditarem que Jesus é o Salvador. Então, irmãos, nós entendemos que a vontade do Pai, né, foi feita, né, entregou Jesus, ele decide entregar a sua vida, e que a mediação ela é feita somente por uma pessoa, que é o Filho. Em concordância, Deus Pai e Deus Espírito Santo decide fazer isso. E por isso que ele relata que Jesus relata que ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Não há outro caminho. A palavra de Deus não fala Jesus é um caminho, não fala um caminho, fala Jesus é o caminho, ou seja, o único caminho. Para a vida eterna, para a salvação, Jesus é o único caminho. Pode existir várias lideranças religiosas na face da terra, mas nenhuma delas levará até a eternidade, até o Pai que está nos céus. Somente através de Jesus Cristo nós alcançamos a salvação. Satanás e os demônios não têm mais essa oportunidade, eles perderam essa oportunidade, e por isso eles intentam e inflamam contra a humanidade com vãs filosofias, para que as pessoas acreditem em outras coisas a não ser a salvação por Jesus Cristo. Então não deixe que Satanás incuta na sua mente as mentiras deles, as mentiras ardilosas. Seja uma pessoa sábia e acredite que Jesus Cristo, ele é o único suficiente Salvador da humanidade. Então nós entendemos aqui que a justiça de Deus, mediante esse sacrifício na cruz do Calvário, ela dá uma exclusividade para Jesus, que é a mediação, tá?
enraizada na estrutura da Trindade. O Pai, ele envia o Filho, né, João 3,16, e o Espírito Santo, ele testifica do Filho, João 15,26. Jesus, o Espírito Santo testifica de Jesus. Então existe a concordância completa, fala assim, não, é ele sim, é ele. Você tem que acreditar, humanidade, vocês precisam acreditar nele, em Jesus, para ter a sua salvação. Então o caminho para o Pai, necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina a Escritura, porque há um só Deus, é um só mediador. Quem é o mediador? Jesus. Está aqui em 1 Timóteo 2,5, que diz assim, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Então a salvação ela só ocorre de uma única forma, por meio da fé em Cristo. Atos 4, versículo 12. Tópico número 3, para nós encerrarmos, a aplicação, melhor dizendo, da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. Amém. Irmãos, concluindo esta lição, nós vemos aqui então a aplicação da salvação pelo Espírito. Em toda a lição aqui, nós falamos sobre o envio do Filho. Mas também para completar esta missão foi necessário o Espírito Santo. Porque a humanidade, nós, os seres humanos, não entenderíamos, não teríamos sabedoria, não teríamos conhecimento algum de que Jesus é o Salvador se não fosse pela pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, ele convence o homem do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Como eu tinha falado no começo da lição, Jesus, conforme o profeta de Isaías 53, ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldito ou maldição por nós. Jesus ele foi entregue no madeiro, na cruz do Calvário. Quem eram as pessoas que eram entregues na cruz do Calvário ou na cruz, vamos dizer assim? Eram os ladrões, eram os salteadores, eram os criminosos mais inescrupulantes da época. Esses eram os piores criminosos que eram lançados na cruz. A morte de cruz era a pior de todas as mortes. Então, tanto a humanidade quanto a própria palavra de Deus nos afirma que as pessoas que iam para a cruz eram pessoas malditas, porque elas cometiam as coisas mais terríveis. Para a pessoa ir para a cruz do Calvário, ela teria que ter feito uma coisa muito terrível. Só que aí você vai imaginar, mas como Jesus, ele não era terrível. Jesus, ele não era uma pessoa criminosa. Jesus, ele não era um homicida. Jesus, ele não fez tantas coisas ruins assim. Por que ele então se fez maldito? E você deve entender isso que eu estou querendo dizer. Como que eu estou falando que Jesus é um criminoso? Sabe por que muitas vezes você está convencido que Jesus não era um criminoso? Porque o Espírito Santo fala contigo. Porque se você olhar pela ótica humana, você vai falar, ele é um bandido. Se ele foi lá é porque ele era um bandido. Se ele foi naquela cruz é porque ele era uma pessoa ruim. Mas não, o Espírito Santo nos convence que ele se fez maldição, mas ele não era uma pessoa ruim, ele era o justo, o Filho de Deus. Por isso que o Deus Todo-Poderoso faz as coisas perfeitas,
faz com que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então ele convence a humanidade apontando Jesus, fala assim, olha, ele que é o sacrifício verdadeiro, ele é o santo de Deus para que você obtenha a salvação. E se for olhar para a ótica humana, era um bandido, uma pessoa com direito à morte, mas não era, sabe por quê? Porque ele não havia pecado, não havia cometido pecado. E ele fez este sacrifício para poder, com o seu sangue, nos lavar, nos purificar e fazer com que os nossos olhos enxergassem pelo Espírito Santo a nossa liberdade, a nossa salvação. Que coisa gloriosa, irmãos. Então o Espírito Santo ele é chamado de Consolador, né? O Espírito da verdade, ele foi enviado pelo Pai e também pelo Filho. Porque daí ele fala, Jesus fala, né, para os discípulos, eu enviarei a vós o Consolador, que é o que? O Espírito Santo. Então Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do 8 ao 11. E o Espírito que ilumina a mente para conhecer a Deus, né? O Espírito ele faz a pessoa conhecer a Deus. Sabe aquela pessoa que está cega, no sentido espiritual que eu estou dizendo? Quem que vai iluminar os olhos espirituais dessa pessoa é o Espírito Santo. Então, busque também o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa enxergar espiritualmente aquilo que Deus tem para você, tá? Então, ensina a verdade, ele regenera os pecadores, esse é o papel do Espírito Santo, tá? Ensina a verdade, João 14, 26, regenera os pecadores, Titos 3 e 5, ele sela aqueles que creem, Efésios 1 e 13, ele opera a santificação progressiva, né, ou progressivamente, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 3, e assegura a perseverança dos crentes, Filipenses 1, verso 6. E além disso, ele glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, João 15 e o verso 26. Então essa é a completa obra de Deus para o coração humano, né? O Espírito ele age de uma forma independente do Filho, tá? Ou do Pai. A missão ela é intrínseca a exaltar a glória do Deus triuno, Deus, o único Deus. Muito bem, nós vamos encerrar agora. A próxima lição, né, que nós vamos ter vai ser a lição de número 4, que vai falar sobre a paternidade divina, tá? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Gostaria que minha esposa fizesse algum comentário da lição, né? Fica à vontade. Agradecer a Deus, né, por ter abrido os nossos olhos, né, através do Teu Espírito Santo, como meu esposo mencionou, que nos convenceu, né, desse amor, dessa misericórdia de Deus, porque se nele cremos, seremos salvos, né? Então, você que assiste essa live, se você ainda não conhece a Deus, não entregou a sua vida, né, a Deus, não colocou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, coloque, porque é só através dele. E a palavra dele vai nos dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há outra verdade, não há nada que nos leve a Deus, a não ser Jesus Cristo, né? Ele é a verdade. E se há mentiras, se há enganos, se você foi enganado, né, talvez por religiões, por crenças, né, se apegue em Jesus, porque Ele vai te revelar, o Espírito Santo vai te revelar a verdade. Amém? Amém. Então, irmãos, fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por todos vocês estarem comparecidos até aqui o final, tá? Se você quiser, volte o vídeo, tiver alguma dúvida para ver novamente lá no YouTube, por exemplo, ou até mesmo no Facebook, enquanto ele estiver disponível. E também no canal YouTube Entendimento da Bíblia, você vai ter esse conteúdo, esse vídeo e os demais. Muito obrigado. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que compartilham, que curtem, que comentam, faz os pedidos de oração, tá? Deus possa abençoar grandemente. Vamos encerrar em oração agora neste momento. Pai, muito obrigado, Deus. Te glorificamos, rendemos graças ao Senhor pela rica oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo da Tua Santa Palavra, através da Trindade, do Teu Filho Jesus Cristo, que foi enviado, do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça,
do Senhor Deus Todo-Poderoso, com um propósito maior, Deus Pai Todo-Poderoso, de poder fazer toda essa completude nas nossas vidas, Pai. Não somos merecedores, não somos dignos, mas nós cremos que o sacrifício na cruz do Calvário que o Senhor Jesus fez é o suficiente para nos alcançar a salvação. Nós somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro e glorificamos ao Senhor eternamente por isso. Fale com cada um de nós a cada momento que venhamos entender, meu Deus, este real propósito, e o Teu Espírito Santo venha cada dia falar conosco também. Muito obrigado. Nós apresentamos a oração cada um que assiste, cada um, meu Deus Todo-Poderoso, que faz o seu pedido de oração, que o Senhor possa estar visitando e agindo, meu Deus, na real necessidade deste irmão, desta irmã, desta família, deste lar. Tudo para a glória e louvor do Teu nome, é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.